Vamos falar de Bragantino e Santos, que acontece amanhã às 6h30 da noite desse domingo. Santos enfrentando o Bragantino. Nessa oportunidade vamos falar de informações da partida, a escalação, a arbitragem, tudo isso depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Santos e amanhã tem mais um jogo decisivo para o Santos. Mais um jogo sem Neymar, né? Dessa leva que vai durar muito tempo aí. O Roleiser já está em campo desde a última partida e vai permanecer sendo o camisa 10, entre aspas, fazendo o papel de jogador mais técnico em campo para o Santos. Vamos abrir falando já das escalações da partida, que tem alguns relacionados até de forma curiosa. Depois da escalação dos titulares eu vou até confirmar isso, mas o Santos vem a campo com o Brazão, Alexis Duarte, Luan Pérez, provavelmente Mike no lugar de Igor Vinícius, pela boa partida que fez contra o São Paulo. Do outro lado a gente vai ter Souza, já que o Escobar ele foi suspenso. Na volância João Schmidt, Barreal no lugar do Vitor Hugo, que sentiu na partida, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. A gente vai ter também do outro lado o Zé Rafael, que vem fazendo esse quarteto de meio campo desde o início, junto com o João Schmidt, e Roleiser fazendo o papel de Neymar. Lá na frente a gente ainda vai ter Guilherme e Lautaro Dias. Para esse jogo a gente teria, né, já o Ilharão relacionado, ele e o estreante Bilal Brahimi, ou Bilal Brahimi, ou Bilal, como quiserem chamar. Porém, o Ilharão não deve ser relacionado para essa partida, ele deve ficar de fora por enquanto, mas é bem provável, provavelmente foi por questão técnica ainda, acho que por ritmo que ele ainda não alcançou em relação aos outros jogadores, aos companheiros de equipe. Provavelmente deve ser relacionado já para o próximo jogo, que, se eu não me engano, é contra o Grêmio no dia 1º. O Santos ele vai a campo com essa escalação, e a arbitragem do jogo fica por Flávio Rodrigues de Souza, o cara que apitou uma das semifinais do Campeonato Paulista, olha só, o Palmeiras e São Paulo. Os auxiliares são a Daniela Coutinho Pinho e o Gustavo Rodrigues de Oliveira. Já o VAR é do Adriano Assis de Miranda, esse que fez Corinthians e Santos, esse que esteve na outra semifinal do Paulistão e fez o VAR daquela partida. Não lembro de nenhum erro bizarro que ele tenha cometido, então a expectativa é de um jogo estável e sem muita polêmica, mas a gente sempre sabe que quando chega na hora da partida acontece alguma loucura. O Adonis Frias, que provavelmente seria titular hoje, fez uma boa partida contra o São Paulo, inclusive deu uma pré-assistência, né? Pré-assistência pro gol do Guilherme. Ele sentiu a panturrilha, não é nada grave, mas deve ficar de fora dessa partida. Foi mais um desconforto, né? E a gente vai ter a estreia do Alexis Duarte, jogador paraguaio, que tenta ter seu espaço no Santos para tentar cavar ali uma vaguinha na Copa do Mundo. Ele que conseguiu, em sua primeira convocação, levar o Paraguai ao título. Acho que uma Copa do Mundo depois de 16 anos, se eu não me engano, sim. Então a gente pode ter aí um jogador de Copa do Mundo atuando no Santos, basta ele ter boas atuações em campo e provar que merece ser titular no lugar de Adonis Frias, no lugar de Zé Ivaldo, no lugar de, enfim, desses outros zagueiros que a gente possui. Do Luizão, acho que não vai ser muito difícil, até porque o Zé Ivaldo tem feito só falta ridícula. O Luizão é um cara muito abaixo em questão de média, de nota de partida, é um cara muito ruim tecnicamente. E o Adonis Frias acabou perdendo a vaga por esse desconforto, mas até o momento nenhum dos dois tem falhas muito bizarras nas partidas, né? O Adonis Frias tem entrado frio, é a terceira vez já que eu uso aspas nesse vídeo, meu Deus. O Adonis Frias, porque é o trocadilho, né? Fria, frios, acho que vocês entenderam. O Adonis Frias tem entrado muito gelado nas partidas e de início ele tem ido mal, né? E depois ele consegue permanecer e equilibrar o seu desempenho durante a partida. Mas o Alexis Duarte deve ocupar essa vaga e vamos ver como é que o paraguaio desempenha tendo essa sua primeira oportunidade entrando em campo com a camisa do Santos já como titular. E esse time do Santos ele vem de uma sequência muito boa, né? 3 jogos sem perder, a gente teve Fluminense, Atlético Mineiro e agora a vitória contra o São Paulo. Então a gente espera alcançar o 4º jogo sem perder, o que ainda não aconteceu nesse Brasileirão, inclusive, coisa que eu já falei
em um dos meus vídeos de atualização. O Santos, a última vez que tinha feito isso foi entre a 17ª e a 19ª rodada, com o empate sobre o Sport, vitória sobre o Juventude por 3-1, e então a vitória sobre o Cruzeiro por 2-1. Posteriormente a gente foi perder por 6-0, né? O futebol é impressionante. Uma sequência com mais de 3 jogos sem perder, o Santos só conseguiu em 2023, inclusive ano que foi rebaixado. Teve lá uma sequência de jogos contra Corinthians, contra Palmeiras, se eu não me engano, contra Flamengo, contra, acho que era Goiás, enfim. O Santos teve uma sequência de 7 jogos sem perder, acho que 4 empates e 3 vitórias, que levaram o Santos a uma baita colocação, mas que mesmo assim acabou levando ao rebaixamento naquele ano. Então, meio que uma sequência de 4 jogos sem perder não diz nada, talvez diga sobre números, fale sobre um pouco sobre o trabalho do Vojvoda até aqui, mas a gente espera que uma derrota virá, né? Provavelmente uma derrota virá. É muito difícil que a gente consiga, daqui até o fim do campeonato, ganhar todos os jogos ou empatar e ganhar todos os jogos. Mas a gente sabe que se uma derrota vir, tomara que ela venha em um momento que a gente esteja enfrentando um Flamengo da vida, um Atlético Mineiro da vida, Atlético Mineiro não, um Palmeiras da vida, e não contra Bragantinos da vida. Eu espero que a gente possa pelo menos empatar esse jogo, até porque o trabalho do Vojvoda tem estado em ascensão, né? Um trabalho que tem crescido, e ao contrário dele, o do Bragantino, que começou muito bem o campeonato, disputando liderança desse Brasileirão, hoje se encontra no meio de tabela, e se vacilar pode passar a lutar por escapar da zona de rebaixamento desse Brasileirão Série A. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, porque ajuda muito, fortalece demais. Me segue no Instagram, todos os links estão aqui embaixo na descrição, rapaziada. Vejo vocês na próxima, muito obrigado a todos e fui.